Vamos lá, pessoal, letra G da nossa questão 1, PET volume 2, semana 3, 4. Última parte, né, da questão 1, diz o seguinte: no mês de abril, em 2020, esse ano, o telescópio Hubble completou 30 anos e, em sua comemoração, NASA, a Agência Espacial Americana, divulgou 2 imagens inéditas de nebulosas localizadas em uma galáxia satélite da Via Láctea, na região de formação de estrelas denominada Grande Nuvem de Magalhães. Após apreciar a imagem, pesquise como funciona um telescópio e como ele produz uma imagem de objetos tão distantes da Terra. Como a gente usa o telescópio para ver coisas que estão tão distantes? Bem, primeiro vou explicar para vocês como funciona o telescópio de forma bem básica, mas eu já adianto para vocês que é o seguinte: quando eu terminei minha faculdade lá de física, eu escrevi um livro com 96 páginas explicando como funciona um telescópio. Então, assim, é muita informação, é muita coisa para se aprender. E existem diferentes tipos de telescópios que têm diferentes sistemas. Então a gente vai resumir aqui o resumo do resumo, tá bom? Que eu acho que é o que eles procuram ali. Como funciona o telescópio? Nós temos o seguinte, digamos que eu tenha aqui esteja um observador, correto? O observador, a gente enxerga as coisas através do olho humano. Tá aqui o olho humano, tá aqui o nosso observador, tá? Tá aqui o olho humano. E o olho humano, ele tem uma limitação bem interessante, que é o seguinte: se o objeto, traçar uma linha de referência aqui, se o objeto estiver próximo da gente, então vamos colocar um objeto aqui assim, ó. Tá aqui o objeto. A imagem formada desse objeto, ou seja, o que a gente enxerga desse objeto, parece que ele está grande, né? Quanto mais próximo, maior fica. Por que isso acontece? Porque a imagem, ó, aqui funciona como se fosse uma câmera escura, tem uma lente aqui, né? Que a gente viu na questão anterior, que é o cristalino. E aí, no caso, a formação da imagem segue essa questão aqui, ó. A imagem, ela vai ser formada em toda essa região aqui. Ok? Traça uma linha do alto da imagem, passando pelo centro do olho, toda essa região vai mostrar a imagem. Então, toda uma região grande nos nossos olhos identifica a imagem, por isso que o objeto fica grande. Agora, conforme a gente se distancia, ou seja, o objeto pode se distanciar, o objeto está lá atrás. As coisas vão mudar. Por quê? Traçando essa mesma reta aqui assim, ó, vai ficar bem difícil traçar, mas vamos lá, vamos tentar. Tá mais ou menos, né? Traçando essa reta aqui assim, ó, note que a região que vai formar a imagem, que é sempre daqui do meio até onde bate o raio, ela é menorzinha, ó. Toda essa região preta forma essa imagem, toda essa região vermelha forma essa imagem. E se vocês observarem, os objetos têm o mesmo tamanho. Eles têm o mesmo tamanho, só que é aquela sensação. Quanto mais distante uma coisa está, menor ela fica. Não é que ela está pequena, o objeto não diminui de tamanho. É porque o raio que está vindo dela pega uma região menor dos nossos sensores, e por isso que nos nossos olhos parece ser pequeno. Então isso justifica porque objetos muito longe parece pequeno, certo? Tá lá uma estrela que é milhões de vezes maior que a Terra, e ainda assim é um pontinho no céu. Por quê? Porque está muito longe. Agora, como funciona um telescópio? A questão é bem simples. O telescópio, ele funciona sempre utilizando 2 elementos ópticos. Quando eu falo elementos ópticos, eu estou falando de espelhos e lentes. Eu posso usar eu posso usar lentes para fazer um telescópio, ou posso fazer um telescópio utilizando espelhos e lentes. Sempre vai ter uma lente, ok? E no outro elemento pode ser um espelho, pode ser uma lente. A gente vai falar do de lente, que é o mais simples. O que a gente sabe é o seguinte: se um objeto está muito longe, não importa o quão longe ele esteja, se eu tenho uma lente aqui, correto? Está um objeto muito longe. Só que a luz que vem desse objeto passa pela lente. Essa lente é do tipo convergente, o que significa que ela vai gerar uma imagem real. O que é uma imagem real? É uma imagem do outro lado da lente, né? Pra gente. E de cabeça para baixo sempre. Então, esse cara aqui vai gerar uma imagem aqui. Bem, mas Jackson, esse cara está muito longe. Concordo com você, está muito longe. Isso significa que a imagem que vai ser formada aqui vai ser muito pequena, porque não adianta, não é só porque eu estou colocando uma lente que eu vou ter uma imagem gigantesca, certo? Quando eu venho com uma lupa, dependendo da posição da lupa, eu tenho lá umas letrinhas pequenininhas, certo? Aula. Tem umas letras pequenininhas. Aí eu venho com uma lupa,
e eu consigo até dar um zoom nisso aqui e deixar um pouco maior, mas existe um limite. E mesmo que isso aqui seja muito grande, ele está muito longe, está muito pequeno. O que no final das contas a gente vai usar essa lente para fazer uma imagenzinha aqui que continua pequena, muito pequena. Só que tem um porém. Isso aqui é uma imagem muito pequena que está aqui, perto de mim. Ela já não está mais tão longe, certo? Não adianta você pegar uma lupa para tentar olhar uma estrela. Por quê? Uma lupa, para você tentar olhar uma estrela, a lupa ela só funciona se você tiver um objeto, algo que você quer enxergar perto. A lupa é uma lente comum. Você vem com uma lente, aproxima ali daquele negócio e você consegue aumentar o tamanho dele, certo? Os raios sofrem uma deformação e você vê de forma maior. Mas a lupa não funciona para estrela. Por quê? Porque ela está muito longe. É ruim, né? Mas Galileu, que foi o físico que basicamente inventou o telescópio, ele teve uma sacada de mestre. Essa lente, ela pega essa imagem, pega esse objeto e gera uma imagem bem pequenininha que continua não dando para ver nada, do ponto de vista do olho humano. Mas a gente pega e coloca uma lupa aqui agora, que é uma segunda lente. Por quê? Agora, isso aqui pode ser pequenininho, mas está aqui pertinho de mim, certo? É a ideia do que eu falei nas questões anteriores. Aqui tem uma luz, né? Quando eu coloco uma lente, eu gero uma imagem aqui, né? Eu gerei uma imagem aqui da minha mão, certo? Menorzinha. Ela é menor? Isso é um problema? É um problema ela ser pequena, ok. Mas, de qualquer maneira, agora, a luz que está a uns 6, 7, sei não chega tudo isso não. Está a uns 4 metros de mim, agora está aqui do meu lado a imagem dela. Tá pequenininha em relação ao tamanho do objeto? Tá, mas pelo menos agora está aqui do meu lado. Eu posso usar uma lupa para ver ela. É exatamente essa a questão. Por isso que a gente usa duas lentes. Eu vou colocar aqui 1, 2, ok? Essa lente é chamada de objetiva, que é a que está está focada na questão do objeto, certo? E essa daqui é a ocular, certo? Objetivo e ocular. Isso tudo fica dentro de um tubo. E aí a gente tem aqui o nosso telescópio, que nada mais é do que uma combinação de duas lentes. Essa lente gera uma imagem, essa imagem é muito pequena, muito ruim, mas está próximo da gente. Isso é legal. E o fato de ela estar próximo da gente quer dizer que a gente agora pode pegar uma lupa e aumentar o tamanho dela. Aí a gente coloca. Essa aqui a ocular é uma representação de uma lupa, certo? Em geral, um telescópio, essa lente aqui da frente, a gente não muda. Ela faz parte do telescópio, ela está presa no telescópio, não tem como mudar. Até porque se mudar essa lente, isso vai mudar no tamanho do telescópio. Tem a ver com foco, não vou entrar em detalhes. Agora, essa daqui é um conjuntinho de lentes. A gente vem com no telescópio vem com 2 ou 3 oculares. Lentes oculares que você simplesmente tira essa, coloca outra, tira essa, coloca outra. O que são essas lentes? São lupas. Tem lupa que aumenta mais, aumenta menos. E isso sempre para sempre aumentar essa imagem, tá bom? Antes de finalizar, eu recomendo vocês cliquem aqui no link, porque a questão falou de nebulosas e eu fiz um vídeo sensacional, incrível, fantástico sobre nebulosas, foi uma coincidência até. Então clica aqui para vocês entenderem o que são as nebulosas, que é onde as estrelas nascem, tá bom? Foi um prazer a gente terminar esse PET volume 2 e a gente se vê no PET volume 3. Valeu!